E aí galera do 8º ano, professor Jair chegando para mais uma aula. Nosso encontro hoje é arte, então fica ligado, fica atento, porque nós vamos trazer agora informações importantes, correção de atividade. No segundo momento nós vamos falar hoje sobre o samba, então atentos, vamos à nossa correção nesse primeiro momento. Bem, na atividade da página 400 tinha, coletivamente escolham 5 ou 6 danças que apresentam figurino específico. Seleção de diferentes estilos, como dança popular de salão, erudita, etc. E depois formem grupos, os quais ficarão responsáveis, cada um por um estilo de dança. Pesquisem as roupas, os movimentos da dança, desenho, figurino que vocês utilizarão. Bem, essa atividade estava pedindo também para que vocês realizassem os ensaios dos movimentos e se programassem para apresentar. Muito interessante, porque nós estamos aqui mostrando um pouco sobre os ritmos, a diversidade, a cultura dentro dos países. Só que não é possível estarmos reunidos, então pedi para que vocês pesquisassem no caderno de vocês e deixassem no caderno de vocês, beleza? Vamos dar sequência à nossa aula. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre o samba, Nós vamos falar sobre o samba como uma ferramenta importante no que diz respeito à questão cultural na perspectiva do Brasil. Então nós vamos falar um pouco sobre o samba, que é tão querido dentro do nosso país. Na última aula, nós fizemos um paralelo entre algumas danças, tá? Fizemos aqui uma discussão trazendo a ideia desses figurinos que são usados em algumas danças típicas e fizemos uma associação da propaganda com o estilo que existe em alguns países. E na nossa aula do Google Meet eu trouxe algumas perguntas para vocês e uma delas foi justamente perguntando aos alunos do 8º ano qual estilo de dança representaria o país em um cartaz. Assim como nós temos aqui na publicidade e na propaganda do turismo da Espanha, nós temos aqui alguns elementos importantes que lembram a Espanha, como por exemplo a dança flamenco, e ele justamente inevitável que lembre, inevitavelmente lembramos da Espanha, por ser o seu país de origem. Então os publicitários começaram a desenvolver uma campanha e aí apresentando nessa imagem justamente algumas características peculiares dessa região, como o canto, o violão e a dança. Então tudo isso está nesse cartaz que vai trazer ao mesmo tempo a dança que representa a atitude, expressão da alma, os sentimentos e as emoções das dançarinas, entre outros, apresenta o país. Então está aqui um pouco da cultura espanhola. Bom, então eu perguntei para os alunos qual seria o ritmo que com certeza seria o cartaz do Brasil. E os alunos, alguns responderam samba, outros tiveram outra resposta, que poderia ser o pagode ou o forró, mas a gente sabe, e existe também a MPB. Então, assim como a Espanha, cada país tem sua realidade, sua identidade cultural, Então, nós sabemos que há uma diferença de um país para o outro e cada um tem justamente a identidade cultural, que vai falar justamente sobre o que tem especificamente dentro da cultura de cada país. O Brasil é conhecido no mundo como o país do futebol, porém, sabemos que é um celeiro cultural no qual muitas expressões artísticas foram criadas como o samba. É interessante estarmos atentos a isso, porque nós temos aqui uma discussão que fala precisamente sobre a ideia do que se tem num país, E nós sabemos que essas ideias elas são justamente apresentadas de uma forma diferenciada. Cada país apresenta-se de uma forma diferenciada. Então é interessante conhecermos sobre cada cultura, assim como o Brasil está sendo visto lá fora como um país que traz o futebol. Então nós aqui temos essa imagem e essa imagem passa para o mundo. Bem, é interessante a gente entender que o que é identidade cultural?
tá? O que é a identidade cultural de um país? Na aula do Google Meet nós falamos sobre isso, mas eu trago agora como reforço. Então, preste atenção, o que é a identidade cultural? É o sentimento de identidade de um grupo, de uma cultura ou indivíduo na medida em que este é influenciado pelas culturas do grupo a que pertence. Então a gente sabe sobre isso, é interessante, né? Que identidade é algo, é único, né? Distinto e completo, é cultural de um local, então vai se referir à ideia, à identidade, né? Ao conhecimento, à discussão sobre identidade cultural, que acaba sendo algo importantíssimo como lugar, gênero, raça, história, nacionalidade, idioma, entre outras questões. Também entra crença religiosa e etnia. Então a gente precisa estar atento que dentro de um país você vai conseguir perceber a dimensão, a amplitude que ele tem. Então, lá fora se tem a imagem que o Brasil é justamente um país do futebol. Mas nós estamos trazendo aqui o grande destaque, que é o samba, né? Isso, justamente o samba seria o carro-chefe. E lá no nosso cartaz para divulgação do turismo no Brasil estaria o samba, estaria o pagode, estaria a feijoada, estaria o futebol. Enfim, nossa cultura, ela é uma cultura que ela é ampla, tá? Então vamos lá, dando continuidade, já que nós estamos falando sobre a diversidade cultural dos países, é interessante que a gente conheça um pouco mais. Então, o Brasil, historicamente falando, foi colonizado pelos europeus. E com o passar do tempo, em seus poucos mais de 500 anos de história, acolheu diversos imigrantes. Fiquem atentos a isso. Então o Brasil, ele traz para dentro da sua cultura a diversidade cultural oriunda de imigrantes. Muitos deles que fugiram, tá, de seus países, a gente traz aqui que eles fugiram de seus países, por quê? Por conta da guerra. Olha aí que dentro da filosofia nós estudamos, existe isso, que é justamente falar sobre a guerra, né? A ética dentro da guerra. Então muitas pessoas nesse período fugiram dos seus países de origem e vieram para o Brasil. Ou seja, quando essas pessoas, os imigrantes, chegaram ao nosso país, eles vieram carregados de cultura, né? A sua cultura ela não ficou lá, os seus costumes, suas crenças não ficaram no país. Eles trazem para o Brasil uma experiência diferente. Muitos deles vieram por conta da guerra, mas também nós tivemos uma outra parte que vieram para o Brasil por conta da fome, ou simplesmente na esperança de uma vida melhor. Existe, professor? Existe pessoas que saem dos seus países para vir para o Brasil na perspectiva de uma vida melhor. Bem, chegaram aqui vários descendentes, né? Chegaram aqui várias pessoas de vários países e com isso trouxeram culturas que aqui ficaram instaladas. Aqui moram descendentes de portugueses, japoneses, italianos, ucranianos, poloneses, espanhóis. Então se perceba que existe aqui uma ideia geral, tá? Sobre países e culturas que estão inseridas no nosso Brasil. Fazendo com que o Brasil se torne um país plural. O que é isso? Um país que recebe uma diversidade cultural e mesmo recebendo essa diversidade cultural, ele se mantém com a sua própria cultura, mas ele é influenciado sim por outras culturas, desde a sua colonização, ele é influenciado pela cultura europeia e ele também está sendo influenciado por outras culturas que foram chegando ao Brasil. Então é um país plural, que é necessário que se tenha o respeito, né? É necessário que eu e você possamos conhecer sobre essa cultura, né, sobre essas informações. Enfim, falando de Brasil, é interessante lembrar que o nosso país, assim que ele recebe também, ele também tem a sua cultura sendo levada por outros países, né? Então nós vamos conseguir identificar brasileiros na Espanha, brasileiros em Portugal, nos Estados Unidos, e a nossa cultura ela está sendo levada também a esses outros países. É interessante que se torna um misto de cultura e nós precisamos respeitar. Bem, porém, nem todos os imigrantes vieram para cá por vontade própria ou fugindo de algo ruim.
a escravidão forçou milhares de africanos a trabalharem nos engenhos do Nordeste brasileiro. Aqui nós temos várias realidades encontradas nesse texto, que é interessante que eu e você possamos discutir sobre isso. É interessante que eu e você possamos falar sobre esse processo. Um processo é alguém que fugiu da guerra, aqui em cima vai falar, né? Alguém que fugiu da guerra. Um outro processo que fugiram dos países em guerra, a fome. Um outro é simplesmente a esperança de uma vida melhor, tá? E outra questão aqui embaixo, que vai justamente falar sobre pessoas que foram escravizadas, tá? Que é a escravidão que forçou milhares de africanos a trabalharem nos engenhos do Nordeste brasileiro. Até os dias de hoje, se você acompanhar o jornal, você vai perceber que em alguns momentos, algumas pessoas de determinados países tentam sair do seu país de origem e entrar em um outro país, e aí se torna um conflito, porque o país não quer receber, e eles tentam ir pelo mar, através de barco, de terceiros, e finalizando, muitos não conseguem esse processo de travessia e morrem, né? E muitos são deportados, voltam para o seu país de origem. Bem, mas felizmente a escravidão não existe mais, tá? E a fusão cultural africana com as culturas europeias e indígenas fez com que surgissem muitas coisas interessantes, como festas típicas, música e arte. Então, tudo isso está inserido dentro desse contexto, tá? É interessante que mesmo não existindo a escravidão, mas existem os atravessadores, que são homens que tentam trazer imigrantes de um país para o outro de forma clandestina. E o interessante é que quando você sentir a necessidade de morar em um outro país, você precisa procurar a forma correta, né? Pela justiça, todas as informações, para que você possa estar entrando em um outro país. Então aqui vai falar justamente que as culturas, elas precisam ser respeitadas, porque nós herdamos culturas de outros países, e isso faz com que eu e você possamos estar, sim, inseridos nesse contexto cultural. Então, atentos, sim, porque existe, de fato, uma perspectiva sobre essas culturas, tá? De respeito. É necessário que eu e você possamos respeitar a diversidade cultural. Bem, e sobre o samba, professor? Bom, aqui tem uma imagem trazendo o samba, né? Que diz o seguinte: há diferentes tipos de samba ao longo da costa brasileira, dependendo dos grupos étnicos de escravos que para cá foram trazidos. Mais uma vez, o texto vai reforçar isso, e da natureza das tradições locais que aqui encontraram. A maioria é proveniente da região da Angola, do Congo. Então, há uma relação do samba com os africanos vindo da Angola e do Congo, que vai fazer uma mistura de ideias, e aí surge justamente o que a gente vai ler para vocês agora, que é o tipo de samba. Conforme nota Ney Lopes ao definir, dá origem do chamado samba de partido alto. O partido alto é o samba dos bambas. Não é todo sambista que tem intimidade com o partido alto, visto que a modalidade do samba por excelência, tendo como base o refrão entoado por um coro e um solo intercalado nesta interpretação. Isso vem de muito longe, dos sertões de Angola, que nasceu dentro do reino do Congo. Então você vê aí a influência africana no samba brasileiro. Então tudo isso precisa ser respeitado, porque no final nós somos todos irmãos, né? Desfrutamos de línguas diferentes, mas de uma única ideia, que é a dança, que é a musicalidade. Aqui, o nosso organograma vai falar sobre dança que convence, relacionando conceitos. Então, nós vamos aqui trazer para vocês essa ideia. Primeiro, a dança vai se relacionar com a publicidade e a propaganda, né? Como assim com a publicidade e propaganda? Lembra do cartaz da Espanha, que tinha lá a dançarina, um pouco da culinária? Lembra do que eu falei com vocês na nossa aula? Qual seria os elementos que iriam compor e qual o estilo musical que estaria no nosso cartaz? Vocês falaram samba, vocês falaram MPB, vocês falaram forró, enfim. Então aqui traz nesse organograma o seguinte destaque: dança vai
relaciona-se com a publicidade e a propaganda, por meio de coreografia. Então, nós vamos colocar aqui, tá? Coreografia. Outro ponto, vai trabalhar com o dinamismo. E o outro, dança étnica. Tá? Danças étnicas. Bom, e aí, professor? Um exemplo que ele vai trazer, para que a gente possa compreender aqui embaixo, vai ser justamente o flamenco e o samba, que são o exemplo de dança que vão estar aí por meio da coreografia, do dinamismo e as danças étnicas, né? Bom, espero que você tenha compreendido um pouco sobre essa ideia, né? Espero que você, a partir de hoje, possa pesquisar um pouco mais sobre essa pluralidade cultural, sobre essas ideias de multicultura, né? Conhecer a cultura dos outros países através da dança, através da musicalidade. O mais interessante quando nós estudamos sobre arte não é ficar preso somente a um estilo, mas é para que eu e você possamos conhecer infinidades de ideias, conhecer o processo cultural que está presente nas outras culturas. E tudo isso vai estar atrelado à arte, à cultura e à história do povo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.